Vocês gostaram do meu visual bem, Annabelle? Ai, gente, o meu estado mental tá assim, viu? E aí, que eu tô bem? E eu tô super bem. Estou aqui fazendo cosplay de Annabelle. E se eu tivesse ruim, né? Gente, eu vou juntar, até porque faz total sentido, os assuntos do OSCE com os assuntos de tutoria. Então, a gente mata o OSCE e, ao mesmo tempo, mais aí de 50% da tutoria. Então, vamos começar com febre e febre de origem indeterminada, pra gente entender ali a base desse grande UC de inflamação, febre e outras coisitas más. Pra gente entender a febre, a gente precisa entender um processo muito importante do nosso corpo, que é a termorregulação. A termorregulação, que é a capacidade do corpo de regular a sua temperatura interna diante das variações da temperatura externa. Algumas fontes eu vi que, enquanto a temperatura externa varia cerca de 25 graus, a nossa temperatura interna varia 1 grau diante dessa diferença. Então, olha como o nosso corpo é inteligente em manter a temperatura. E é muito importante manter a temperatura porque existe uma temperatura ideal para tudo. Para toda a vida existe uma temperatura ideal. Então, existe uma temperatura ideal para nossas células, para não haver ali a desnaturação das proteínas. A produção de calor, ela vem do centro para a periferia. E eu sou uma amante da física, gosto muito de física, me lembro muito bem que o calor nada mais é do que a medida do grau da agitação entre as moléculas. Então, o nosso calor, ele vem do centro para a periferia por conta do nosso metabolismo, do trabalho que está acontecendo entre as nossas células. Esse trabalho produz calor e esse calor, ele é transferido do nosso centro para a periferia. Aqui são os órgãos principais, onde há a produção desse calor, há a produção, trabalho intenso dessas células, e ele é transferido para a nossa periferia por meio da nossa circulação. Então, a nossa circulação, ela vai trazer o nosso calor interno para o externo. Por que é importante isso? Porque um dos mecanismos de regulação é justamente a vasoconstrição e a vasodilatação. Por isso que é tão importante que a gente entenda quem é o responsável aí por levar e carregar esse fluxo de calor no nosso corpo. O corpo, além dos mecanismos que a gente vai ver do hipotálamo, ele tem isolantes. Então, pele, tecido subcutâneo e tecido adiposo. Uma curiosidade a respeito disso. Eu sou uma pessoa extremamente calorenta, muito calorenta. Quem faz tutoria comigo sabe, eu brigo por conta do ar-condicionado. Às vezes eu tô com frio, mas eu não admito porque eu preciso manter a minha postura. Porém, aconteceu um fenômeno muito interessante. Eu perdi muito tecido adiposo, entendeu? Eu emagreci 24 quilos, recuperei 4, vocês acreditam? Volta. Eu perdi muito tecido adiposo, então eu me vi em uma situação de sentir frio em Maceió. Depois de anos que eu não sentia frio em canto nenhum. Eu não sabia o que era a sensação de ter frio. E de repente eu senti frio. Até a Martinha me deu um casaco. Muito obrigada, porque eu tava sentindo frio. Agora mais não, né? Porque chegou o verão. Mas enfim, um dos isolantes do corpo para manter a temperatura, pele, tecido subcutâneo e tecido adiposo. Mas e aí, quem é o cara? Quem é o pica que manda na temperatura? O hipotálamo. A área pré-óptica do hipotálamo. Onde foi que eu escrevi isso? Em algum lugar aqui. Aqui. Pré-óptica hipotalâmica anterior. É a parte onde existem neurônios de frio e neurônios de calor. Nessa parte, existe um negócio chamado set point. Esse set point é a temperatura ideal que o hipotálamo determina. Então, o hipotálamo determina que, mais ou menos, a nossa temperatura ideal é de 36,8. A nossa temperatura interna é de 36,8, com uma variação mais ou menos de 0,4. Eu ia falar centímetros, graus. Em mulher, essa variação pode ser um pouco maior, por conta do ciclo menstrual, mas é basicamente essa a temperatura. Então, ele determina, olha, o corpo tem que ter essa temperatura aqui, para tudo ocorrer de forma legal, de forma saudável.
Então, o que é que acontece? Quando essa área do cérebro fica aquecida ou desaquecida, quando essa área do cérebro e esses neurônios recebem a informação de frio ou de calor, ele vai ativar mecanismo ou de aquecimento ou mecanismo de resfriamento. Então, vamos lá. Esses neurônios, eles são avisados por termorreguladores centrais, temperatura do sangue que chega no cérebro, ou termorreguladores periféricos que estão na pele e nas mucosas, né? A gente tem aqui os detectores de frio e de calor e eles vão transmitir para esses neurônios o que é que está acontecendo na variação externa, tá? Então, é o centro regulatório da temperatura e através de mecanismos de feedbacks neurais. Os feedbacks são os neurônios e os termorreguladores vão me dizer como é que tá essa temperatura e de acordo com essa temperatura eu vou ver se eu preciso aquecer esse corpo ou se eu preciso resfriar esse corpo. Os mecanismos são mecanismos de aquecer o corpo, na verdade, não é aquecer exatamente. Aquecer é você preservar a temperatura, são mecanismos de preservação de temperatura. Então, a vasoconstrição é um mecanismo de preservação de temperatura. Às vezes, o pelo eriçado é um mecanismo de preservação de temperatura. Nos humanos não é tão eficiente assim, mas nos animais ela é bem mais eficiente. E mecanismos de resfriamento. A sudorese é um mecanismo de resfriamento. A vasodilatação é um mecanismo de resfriamento. Ou é o contrário? Não, é isso mesmo. A vasodilatação é um mecanismo de resfriamento. Então, isso é que vai acontecer. Esses neurônios vão receber a informação e, de acordo com essa informação, o corpo vai reagir. Existem algumas variações de temperaturas que são fisiológicas e outras que são patológicas. O ritmo circadiano fisiológico, o ciclo menstrual, os fogachos femininos e a febre, ela é um fenômeno fisiológico. A febre é uma resposta fisiológica, então ela é uma resposta fisiológica ativa e controlada do organismo, que geralmente é uma resposta a uma infecção, a uma inflamação. Então, eu aumento essa temperatura de forma controlada. O que significa isso? O hipotálamo deixou que essa temperatura aumentasse. O hipotálamo, através do sistema imune, detectou um agente endógeno ou exógeno que fez com que ele mude o set point dele. O que é o set point? Lembra? O set point é a temperatura ideal para o corpo funcionar, que o hipotálamo determina. Então, o agente faz com que o hipotálamo mude esse set point, e mudando esse set point, ele vai o corpo vai liberar fatores que vão aumentar essa temperatura. E aí, a gente já entra em febre, mas calma lá. Também existem fatores patológicos de variações de temperaturas, como a hipertermia e a hipotermia. A hipertermia é uma elevação descontrolada dessa temperatura, então não envolve o set point do hipotálamo. Às vezes você tem uma hipertermia fazendo exercício físico, né? Seu corpo esquenta demais por conta do exercício físico e não exatamente porque o hipotálamo mandou, tá? Algo interessante da gente saber é a hipertermia maligna, que ela é uma resposta a uma anestésica, é uma doença hereditária, envolvendo aqui esse bichinho, e você coloca... Como é, meu Deus, eu estudei. O paciente tem uma resposta ruim quando é anestesiado, e aí essa resposta é um aumento da temperatura. E esse aumento da temperatura pode causar rigidez muscular, radiomiolismo, blá, 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 blá. E não responde aos antipiréticos. Essa é uma curiosidade. E a hipotermia, diminuição ali da temperatura sem que o hipotálamo mande no babado. Agora vamos, de fato, para a fisiologia da febre. A gente já entendeu a termorregulação. Entendendo a termorregulação, a gente entende a febre. Então, o que acontece? Na febre, eu vou ter fatores pirógenos e fatores criógenos. Pirógenos aumenta, criógenos diminui. Então, o meu sistema imune, ele detecta algum agente exógeno, ou seja, uma bactéria, um vírus. Quando ele detecta esse agente,
eu vou ter uma resposta humoral 1. É uma via da febre de resposta humoral 1, em que esses fatores exógenos encontram esse bonitinho aqui, que ativa a liberação das prostaglandinas, que ativa os receptores do nosso centro regulatório e eleva o ponto regulatório do hipotálamo. Então, o agente encontra o patógeno, o vilão, encontra um dos guardas do sistema imunológico. Esse guarda vai lá até o manda-chuva, até as células do manda-chuva, e o manda-chuva, que é o hipotálamo, aumenta a nossa temperatura para conseguir desnaturar, romper, combater esse patógeno. Outra resposta, ela é a resposta humoral 2, que ela é uma resposta das nossas próprias citocinas inflamatórias. Então, lembra que o nosso corpo, ele responde à inflamação produzindo citocinas inflamatórias. Então, essas citocinas inflamatórias, elas também chegam até o manda-chuva, eu ia dizer manda-chefe, chegam até o manda-chuva, e esse manda-chuva diz, olha, tem alguma coisa errada, as citocinas estão aqui, então tem alguma coisa errada, vamos aí elevar a temperatura desse corpo para ver se a gente combate o que estiver acontecendo de errado nesse corpo. Voltando, então, e aqui não, ia falando voltando, como se eu tivesse ido embora no vídeo. Só porque eu parei, gravei. Eu não quero que fique esse dum no final do vídeo, não. Tá, classificações e tipos. Nós temos os tipos de febre. Então, aqui vai depender do dia, da frequência, se é contínua, se é intermitente, se é remitente, e as variações, tá? Cadê? Variações aqui. A partir de 40 graus, a gente já tem uma febre aí potencialmente fatal. Termorregulação em febre, tranquilinho. Agora, nós vamos para febre de origem indeterminada. Gente, a febre de origem indeterminada, ela é um conceito. O que vai ser um desafio para nós, como estudantes e vítimas do OSCE, e também para os profissionais, é a investigação dessa bonitinha da FOI, e também, assim, de acordo com a clínica do paciente, os caminhos que a gente vai tomar para descobrir por que ele está com febre. Primeiramente, em 1961 foi definido que a febre, uma febre superior a 38,3 graus, em várias ocasiões, durante pelo menos 3 semanas e com diagnóstico incerto, era em uma semana de estudo no hospital. Mas aí esse conceito mudou e a definição foi ajustada com a eliminação da existência de uma avaliação hospitalar. Então, foi o aumento do custo e a melhora do ambulatório. Então, ela é o quê? Uma febre que foi investigada, que durou mais de 3 semanas, que foi investigada com todos os aparatos possíveis e não foi encontrado a causa dessa febre. É uma doença febril sem uma etiologia inicialmente óbvia, sem sinal de localização. Você faz uma avaliação intensa e não descobre a causa. Muito comum na tuberculose, tá? E uma coisa muito interessante é isso aqui. Isso aqui me fixou muito. A FOI, ela é muito mais frequentemente associada a um patógeno comum que se apresentou de uma forma diferente. Então, eu tenho uma tuberculose que me causou uma FOI, mas às vezes a tuberculose não está no pulmão. É extrapulmonar. Estão entendendo? Então, o que é que eu preciso, assim, a base do que a gente mais discutiu a respeito da FOI? Uma anamnese severa, uma senhora anamnese, assim, você escavucar, você cavar a vida do paciente para saber de onde peste tá vindo aquela febre.
Então, eu vou analisar muito bem a profissão desse paciente, vou analisar os hábitos de vida, o que é que você faz, o que é que você gosta de fazer. Quando você acorda, você faz o quê? Você vai pra onde? Mas é qual local da cidade? Tem o que lá? Você tem contato com animal? Que animal? Tem animal em casa? Teve contato com alguém que viajou recentemente? Você viajou recentemente? E aí? Antecedentes pessoais? Já teve alguma doença? Já teve alguma coisa? Entendeu? Então, eu vou ali investigar, fazer um bom exame físico, mas investigar esse paciente. Porque eu tenho 3 etiologias bem características da FOI. Eu posso ter infecções, então eu tenho as infecções virais, bacterianas e outras infecções. Eu tenho neoplasias, essas neoplasias são as mais comuns de causar FOIs. E eu tenho causas reumatológicas e também medicamentosa, pancreatite, doenças inflamatórias intestinais. Mas o que é que a gente, como vítimas do OSCE, não vou falar vítimas não, porque a vítima sofre, a gente não vai sofrer, como executadores do OSCE, vencedores do OSCE, nós temos que nos fixar nisso, de que a anamnese, ela é muito preciosa dentro da FOI, porque eu já fiz exame. Eu já fiz os exames. Não deu nada. Eu ia falar uma palavra, mas eu me contive. Nossa, como eu estou evoluída espiritualmente. Eu fiz os exames, não deu nada. E aí, descobre. O meu tutor, o Sami, que eu adoro, eu amo fazer tutoria com o Sami, porque ele tem tanta vivência clínica, que ele sempre tem um caso como exemplo. E ele deu um exemplo de uma FOI, de uma mulher, tava ali com aquela febre que não tinha, ninguém achava o porquê daquela febre, era uma FOI. E quando perguntaram o que é que ela fazia, onde é que ela trabalhava, ela disse, eu trabalho no canto tal, parece que é no centro de Maceió, canto tal, tem muito pombo. Opa, peraí, tem o quê? O local tem muito pombo. Pegou essa informação e encaminharam para o exame correto, que detectou que a mulher estava com aquela doença do pombo, que é o cocô do pombo seca e libera os esporos. Anamnese. Então, guardem no coração que a FOI, ela é dependente química é um exemplo da anamnese, de uma boa anamnese. E aqui são as etiologias mais comuns da FOI, como eu já apresentei para vocês. E algumas populações, elas nos chamam também a atenção da febre de origem indeterminada. Então, criança tem muita febre. Criança adoece, que tem mais. Criança tem, que adoece todo tem. Criança, síndromes virais indefinidas. Se eu não me engano, a gente fez uma prova em que perguntava qual era a maior causa de febre em crianças e é idiopática. Que é isso? É um nome bonito para dizer não sei de onde vem. Pessoas com mais de 65 anos, que têm doenças reumáticas sistêmicas, sarcoidose, infecções, neoplasias, paciente com HIV, paciente neutropênico. E qual é o manejo desse paciente? Eu diria assim, manejo inicial e manejo no geral. Então, eu vou pedir exames complementares de acordo com a história do paciente e do exame físico. Então, eu vou suspender qualquer medicamento que não seja essencial, porque existe a febre medicamentosa. Eu vou avaliar a possibilidade de internação, então eu vou ver como é que está o estado geral desse paciente. Posso aplicar antitérmicos, mas não é obrigatório, depende muito se aquela febre ela tá causando um incômodo naquele paciente, e vou fazer um diário da febre. Como é que essa febre é? Essa febre você tem febre mais na parte vespertina. Interessante. Então, aí eu já, vendo ali o padrão da febre, eu já posso pensar em diferentes patologias, tá bom? E aqui tá, eu
Finalmente, Jesus Cristo, eu lembrei de botar a referência, finalmente. Toda vez eu esqueci de botar a referência. Aqui tá a referência de onde eu estudei a FOI, a termorregulação, eu estudei pelo Sanarflix. E aí eu assinei, porque estava de graça, o plano mais caro do Gemini. É Gemini ou é Gemini? Eu vou falar Gemini, se tiver errado, a vida é minha. Eu assinei o plano mais caro do Gemini, porque tava de graça, um mês de graça. Tem que lembrar até de cancelar, porque é R$ 100 por mês. E pedi pra ele, eu expliquei pra ele o que era um OSCE, que eu acho que ele já sabia, mas às vezes quando ele dá um de burro, sabe? Expliquei o que era o OSCE e pedi pra ele fazer casos clínicos. Então, todas essas aulas vão ter no final casos clínicos pra gente discutir, como se nós estivéssemos vencendo o OSCE. Cenário da estação. Você está no ambulatório de clínica médica. Paciente é o Antônio, ele tem 58 anos e ele está sendo investigado por uma febre há 4 semanas, sem sinais localizatórios claros. Ele tem histórico de um sopro cardíaco desconhecido. Então, o que é que vai me dizer que é uma FOI? Febre há 4 semanas e não tem nenhum sinal localizatório claro, ok? Ele tem histórico de sopro cardíaco desconhecido. Gente, se eu tenho uma FOI, qualquer coisinha que o paciente tem, eu preciso prestar atenção. Não só na FOI, mas nesse contexto. Qualquer coisinha que ele tiver, eu já me chama a atenção. Dados do paciente. Febre vespertina, maior que 38,5, diária há 30 dias. Acompanhada de sudorese noturna, perda de peso, nega tosse, nega dor articular. No exame físico, ele tem uma palidez discreta esplenomegalia, a ausculta cardíaca revela um novo sopro diastólico em foco aórtico. Pergunta ao aluno. Destravou. Baseado nos sintomas constitucionais, a febre, a sudorese e a perda de peso, preste atenção nesses sintomas que ele pediu. Só pediu esses. Baseado nesses sintomas, qual infecção crônica deve ser a primeira a ser investigada no contexto brasileiro? Gente, no contexto brasileiro, a maior causa de FOI é a tuberculose. Nesse caso, o que me chama a atenção para a tuberculose foi a febre vespertina. Mas aí, quando eu li, eu digo negatosse. Gente, negatosse, tuberculose, caçapa. Eu tinha falado no início da aula, eu tinha escrito no início do resumo, que a FOI geralmente são de patógenos conhecidos que estão manifestados de forma diferente do que a gente está acostumado. Então, se ele nega tosse, essa tuberculose não está no pulmão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou investigar tuberculose extrapulmonar. Com o achado cardíaco recente, como o achado cardíaco recente sopro modifica a sua investigação diagnóstica. Pronto, agora ele falou do sopro. E lembra aqui, qualquer sinal do paciente eu preciso prestar atenção. Quando ele fala desse sopro, eu lembro também de outra infecção, que é a endocardite infecciosa, também é comum. Então, aí eu vou pedir hemoculturas seriadas e um ecocardiograma transesofágico. E a última pergunta é, qual exame de imagem de rastreio você solicitaria e por quê? TC, né? A TC é a rainha. Então, TC do tórax e abdômen total, para procurar uma linfonomegalia, algum abscesso oculto, costofrênico e tal, granulomas, porque também são causas de FOI. Abscessos, neoplasias, inflamações, são também causas de FOI. Então, eu também pediria esses exames. Calma lá que eu falei demais. Chá, odeio. Tá, caso 2. Cenário da estação. Paciente Lúcia, 68 anos, internada para investigação de febre há 6 semanas. A investigação inicial foram hemoculturas, exame de urina, raio-x de tórax, tudo negativo. Pronto. O que é que me diz que é uma FOI? Há mais de 3 semanas, fez exames e não deu nada. Qual é a história da doença? Febre noturna persistente, perda de peso inexplicada e relata também prurido cutâneo generalizado há 2 meses. Olha só, eu, no meu conhecimento raso que eu tenho, o que me chamou a atenção
foi a perda ponderal sem explicação. Gente, pra mim, perda ponderal sem explicação, eu já me acende um alerta de neoplasia. E lembra que a neoplasia é uma das etiologias da FOI. Exame físico, palpação de uma adenopatia cervical firme, indolor, 2 centímetros, não inflamatório. Também um grande indicativo de neoplasia. E a primeira pergunta, esses sintomas constitucionais apresentados por Lúcia são sugestivos de quê? Alguma neoplasia ali do sistema linfóide, tá? Qual o próximo passo diagnóstico obrigatório para determinar a natureza dessa adenopatia? Gente, se eu quero dar algum tipo de laudo, eu preciso saber exatamente o que está acontecendo dentro daquele nódulo. E para isso eu preciso de uma biópsia. Caso os exames de imagem mostrem linfonodos aumentados no mediastino e retroperitônio, qual é o exame de imagem mais sensível para rastrear a extensão da doença? É PET scan que fala. Aquela tomografia PET alguma coisa. Então, vamos lá. Próximo passo. Sim, altamente sugestivo de linfoma. Lembra também que eu coloquei que não é só a neoplasia que é comum da FOI. Tem as neoplasias mais comuns e o linfoma está entre elas. Biópsia excisional do linfonodo. Então, é agulha fina, geralmente insuficiente para o diagnóstico de linfoma, sendo necessária uma remoção cirúrgica do linfonodo. E a imagem de rastreio é o PET mesmo, né? Que é a tomografia por emissão de pósitrons, que é um método mais sensível para detectar os linfonodos metabolicamente ativos e rastrear a doença sistêmica. Aqui, o Gemini me deu mais detalhes a respeito das etiologias mais comuns da FOI, aqui ó, infecções de 40% a 50% são a causa da FOI, então a gente olha muito para tuberculose, a endocardite, abscessos ocultos, HIV, as doenças reumatológicas também a gente olha muito, doença de Still, lúpus, artrite, neoplasias também a gente presta atenção, linfoma, leucemia, câncer renal hepático e outras que são febre medicamentosa, trombose venosa profunda, simulação, acho que simulação ele quis dizer febre factínea. A febre factínea é uma febre psicológica. Tem gente que diz, né, que é febre emocional. Existe a febre emocional. Chama-se febre factínea. Vou colocar aqui. Febre factínea. Eu acho que é assim que se escreve. Tínia. E é isso, gente. Febre e FOI. Até as próximas.